Eu sou a Luana Pimentel e tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo para que vocês consigam receber a palavra de Deus, as mensagens, todos os dias. E, pessoal, hoje eu fiz mais uma reflexão. Cada dia Deus vem me proporcionando viver algo diferente, né? Ele me mostrar as coisas de outra perspectiva mesmo. Então, eu vejo que minha mente tá sendo todos os dias muito transformada. Glória a Deus por isso. E hoje eu tava refletindo, né, sobre algumas coisas que acontecem na vida da gente, né? Às vezes muitas coisas não saem como a gente planejou. E você tá ali na caminhada com Deus, mas muitas coisas ali saem do controle. E muitas vezes a gente começa a se questionar, né, se eu tô no caminho certo. E a cada etapa, né, a gente precisa estar trabalhando a nossa mente, né? Então, sempre com o pensamento de que, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos, eu te louvarei, né? É muito difícil a gente fazer isso muitas das vezes, né? Porque é muito fácil a gente adorar e amar a Deus quando tudo sai dentro do que a gente espera, né? E na caminhada com Deus, a gente vai ter os nossos desafios, né? Diferente de quem não tem esse encontro e aceita Jesus, as pessoas, elas caminham com uma certa angústia, sabe? Que quando você não tem Jesus. E quando você tem a Cristo, você tem a presença do Espírito Santo, você tem desafios, mas ele vai te direcionando, né? Então ele vira o teu conselheiro. E eu acho que é isso que as pessoas mais buscam, né? Imagina poder ter um conselheiro todos os dias, que ele vai te orientando a cada passo. Vai trazendo certeza e a paz no seu coração. Porque a angústia, ela vem normalmente. Só que o que muda é a forma como a gente rebate ela, né? Então, eu tava refletindo hoje sobre algumas coisas que eu tinha certas expectativas e uma ferramenta poderosa, sabe? A gente tem que entender, sim, que os planos de Deus, eles não são os mesmos que os teus, né? E muitas das vezes eu vejo que há mudanças ali de fase, sabe? Na nossa vida, que Deus quer proporcionar essas mudanças de fase, mas antes de mudar, Ele te testa ali, né? Pra ver quem é você quando o céu está de bronze, né? Quando parece que as suas orações não são atendidas. Porque a gente, é muito fácil, a gente tá na igreja, a gente tá no meio do fogo ali e se entregar a Deus, mas a segunda-feira ela chega. E quem é você quando a segunda-feira chega? E se o que você pensou, o que você orou não der certo? Como que você se comporta diante disso? Hoje eu refleti como Deus testa a nossa fidelidade diante do desafio, né? Então é quando uma notícia ruim vem, quando uma meta que você colocou na sua vida não acontece. E é nessas horas a gente vem muitos ataques na nossa mente, né? Em relação mas será que eu tô no caminho certo? Será que eu ouvi certo? Meu Deus. Aí a gente precisa lutar com as ferramentas, né? Com a palavra da Bíblia, com a palavra que Deus nos direcionou, para que a gente só mantenha o olhar no alvo e cale todas as vozes, né? Que atormentam a nossa cabeça. Então, o que Deus tem falado comigo, que eu sinto no meu coração, é isso, sabe? Em relação a que nós somos testados e aprovados quando a fase ruim chega e você tá caminhando com Deus, né? E você vencer todos os dias esse sentimento, né? Então, mas eu queria que fosse de outra forma, mas eu tô chateada com Deus. Ele é teu amigo, né? Então é você sentar, colocar todos os seus sentimentos diante dele e ele vai te alinhar e vai trazer a palavra e a resposta pra você. Mas a gente às vezes não, né? Na maioria das vezes mesmo, a gente quer sentir pra fazer. E quando Deus nos testa, né? Ele quer que a gente faça pra ir se sentir. E isso é baseado na fé, né? A fé, ela é você agir mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário, né? Dizem pra você parar, dizem pra você desistir. Então, quando a gente entende que eu não vou sentir pra fazer, eu vou fazer pra sentir, as coisas mudam na nossa cabeça. Então, eu tenho que declarar a palavra justamente na hora ruim, na hora que tá ruim, que os sentimentos estão confusos, que a mente está confusa. Mas eu falo e não sinto nada. A gente tem que ir declarando, né? A persistência. E uma ferramenta poderosa que Deus vem me mostrando, né? É o poder da gente declarar a palavra de Deus, né? Declarar as promessas de Deus. Declarar aquilo que é bom, aquilo que você busca, que está ali de acordo com o que Deus te mostrou.
Então, e declarando a palavra, ela tem poder, né? Eu acho incrível aqueles experimentos da física quântica que eles colocam ali arroz, por exemplo, né? Coloca ali o arroz e a pessoa, ela começa a falar palavras, para um potinho de arroz, falar palavras positivas, e para outro potinho de arroz, ela começa a falar palavras negativas. E o arroz, ele apodrece, né? O que recebeu muitas palavras negativas, e o arroz que recebeu palavras positivas, ele se conserva. Então, a física quântica também explica muito isso, dessa genialidade de Deus. Então, assim, mostra que a palavra, ela tem poder. Isso já é bíblico, o homem começou a descobrir isso agora, mas isso é bíblico. O que a gente declara, né, sobre a nossa vida, o que a gente declara sobre as nossas empresas, o que a gente declara sobre a nossa família. Então, quando a gente tá no mar, no meio da tempestade, é aí que a gente tem que declarar. E muitas das vezes é aí que a gente se entrega, né? Ah, mas eu não tenho nem força. A gente precisa falar sem força. Começar a profetizar mesmo sem força. Pra que ele venha, a gente precisa se colocar na posição de humilde, né? E mostrar pra eles, pai, sentir eu não consigo. Sentir eu não posso. Me fortalece nessa hora. E começa a declarar a palavra de Deus, a declarar a vitória sobre aquela situação. E Deus vai... Gente, Jesus... pregou que a gente precisa orar, né? Orar. Eu imagino assim, Deus ama tanta gente que ele poderia fazer sem a gente orar, mas ele é um pai, ele deixa a gente participar. Então ele coloca ele nos deixou na palavra, né? Que se a gente orar com fé, todos os desejos do nosso coração serão atendidos, né? Então, ele deixa a gente participar. Se não tivesse nenhum poder declarar, orar, ele não teria deixado isso escrito, né? Ele é um pai que ama, ele deixa a gente participar ali do agir dele. Então, assim, é um livre-arbítrio, né? Ele permite a gente participar, ele permite a gente fazer escolhas. Então, eu vejo que nos momentos difíceis é onde a gente declara menos. E é onde a gente tem que declarar mais. A gente tem que estabelecer uma guerra espiritual contra os sentimentos ruins, contra os sentimentos de depressão, contra os sentimentos de desistência. É ali que a gente tem que cada vez mais buscar incansavelmente até que ele se manifeste, né? Então, e não se entregar, não começar a colocar em dúvida. É isso que o inimigo quer, que a gente instale dúvidas na nossa mente. Ele quer que instalar... Gente, o inimigo, ele não entra de forma avassaladora na nossa vida. Ele vai tentando achar caminhos, né? É como se fosse... ele procura um acesso na gente, onde ele vai pingando com doses homeopáticas, sabe? Tipo assim, de pouquinho em pouquinho. Então, é um pensamento negativo, você já começa a duvidar dos planos de Deus, você já começa a criar pensamentos ruins em relação aos seus colegas de trabalho, vai criando uma discórdia daqui, ele vai dando start em crenças antigas, te trazendo insegurança. Quando você vê, você tá num emaranhado ali emocionalmente, espiritualmente, totalmente fragilizado, e você fala assim, gente, mas da onde que surgiu isso? Mas, na verdade, foi quando a gente vai dando pequenos acessos. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas foi só um pensamento e eu não relutei contra aquele pensamento. Ah, mas nossa, eu só tive pensamentos ruins e não debati isso. Ah, mas eu só falei certas coisas pro meu marido, meu colega de trabalho, eu não queria ofender, né? Mas ele vai plantando pensamentos na sua cabeça que vai te levando a sentimentos ruins e comportamentos ruins, e ele vai pingando as gotinhas. Quando vê, tua mente, ela tá tomada por fortalezas de pensamentos ruins, de pensamentos de desistência, de pensamento de desconfiança. Então, ele não chega quebrando a porta. Ele vem pelos pequenos acessos que a gente dá dentro da nossa mente. Então, quando a gente começa a relutar, declarar a palavra, glorificar o Senhor quando as coisas ruins acontecem, uma coisa que eu amo fazer quando tá tudo... parece que tá tudo dando errado, eu começo a glorificar a Deus. Glorificar, já declarar a vitória, já declarar que Deus está cuidando, porque isso faz com que a gente se fortaleça e não dê esses acessos aos pensamentos negativos, ao agir do inimigo para tentar nos desestabilizar, né? Porque basta ele conseguir nos desestabilizar, que a gente já perde o foco da palavra, do que Deus nos entregou, e a gente começa a ter comportamentos que vão contra aquilo que foi pregado, porque tem uma palavra, tem uma direção, eu preciso seguir avante, né, nela, mas as distrações são colocadas no nosso caminho pra gente perder esse foco, né? Então, a reflexão que eu trago hoje
é em relação a isso, né? Em relação a gente declarar a palavra no meio da tempestade, a gente ter fé no meio da tempestade. É muito fácil amar a Deus e confiar a Deus quando tá tudo bem, quando a saúde tá bem, a prosperidade, tá tudo certo na nossa vida. É muito fácil amar a Deus numa viagem. Então, assim, glorificar a Deus tem que ser glorificado no trabalho, ele tem que ser visto através da gente. E é no momento ruim que a gente revela quem realmente a gente é, quem realmente a gente é em Cristo, né? Então, a reflexão que eu trago hoje é a gente ser a melhor versão quando tiver tudo ruim. E você persistir, e você declarar mesmo sem sentir, até que ele venha e traga pra você as respostas que você precisa e que teu coração anseia. Certo, gente? Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.